estamos de volta, né, com a nossa live Teologia e Afins. Nós encerramos a primeira parte da conversa, porque o próprio Instagram tem um tempo, né, para realização das lives, que é de 1 hora. Após esse tempo, ele automaticamente encerra, né, acaba fechando a transmissão, e nós estamos reabrindo essa parte para tentarmos pensar algumas questões mais contemporâneas, algumas questões mais atuais relacionadas a um certo movimento nazi ou fascista na atualidade, principalmente no nosso contexto brasileiro. Vou adicionar o professor Romero à conversa para nós continuarmos. Já está entrando aqui na transmissão e a gente continua. Muito Pronto, bem. Eu esqueci no momento anterior que eu queria muito, porque foi um artigo que eu li já há um tempo, mas ele faz parte dessa coletânea, e é de uma pensadora judia que eu admiro muito, chamada Hannah Arendt, essa aqui. É esse livro aqui chamado Responsabilidade e Julgamento. Todos que estão aqui, eu recomendo vivamente este livro. É uma coletânea de ensaios. Tem vários ensaios aqui sobre democracia, ditadura, sobre nazismo. Esse livro tem um ensaio que tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, até porque eu citei ele mais cedo, Alexandre. É um ensaio que ela escreveu nos anos 60, intitulado O Vigário, : Culpa pelo Silêncio, é uma pergunta. O Vigário, : Culpa pelo Silêncio. Em 1963, uma figura, eu vou até ler o nome dele aqui, um dramaturgo, na verdade, alemão, chamado Rolf Holstuhl. Em 1963, esse cara escreveu uma peça chamada O Vigário, que era uma peça era uma peça em que o personagem principal era um cardeal, e que era um cardeal que, perante as atrocidades, que é uma peça que trabalha com recorte histórico, ela é ambientada, ela é uma peça de época, né, inclusive. Ela volta a 39-40, em que ela se passa na Alemanha, 39-40, quando um cardeal que tinha muito poder na região de Berlim, ele silenciou perante a ascensão do nazismo e principalmente perante a perseguição dos judeus, o antissemitismo, etc. Então essa peça era ambientada em que é uma peça com poucos atores, mas que ela estabelece um diálogo reconstituindo a época. Essa peça causou um furor na Alemanha. Os católicos ficaram revoltados, principalmente a Igreja Católica alemã ficou revoltada, porque, na verdade, a peça ela ataca diretamente o Papa Pio XII, né, conhecido, que era Eugênio Pacelli. Então, veja bem, essa peça, ela passou meses sendo debatida nos jornais, revistas, tirou a Alemanha, a Hannah Arendt até disse, tirou a Alemanha de um certo sono, que na época, diante do progresso econômico, a Alemanha parecia em paz. E aí entrou uma peça que causou uma série de conflitos. Ela escreve um artigo lindo, Hannah Arendt, sobre a peça. Olha, como é próprio de Hannah Arendt, ela é muito delicada com as palavras, muito cuidadosa. Ela não ataca a igreja de maneira nenhuma, mas ela situa a peça, ela contextualiza a peça. Ela viveu na pele, porque ela foi perseguida pelos nazistas, e na época em que Pio XII era o Papa, ela foi de um grupo sionista que protegia judeus, tirava judeus para Israel. Tudo isso que eu estou dizendo está até num filme chamado Hannah Arendt, né? Um filme muito bom. Veja, ela viveu na pele, isso, então ela sabe de perto, ela viu esse silêncio e tal. Então ela na verdade não ataca o Papa, o que ela diz é o seguinte, é que de fato houve esse silêncio. Ela diz uma coisa que eu repito muito, Hannah Arendt, que é assim, você não tem nenhum documento oficial da igreja, você tem pessoas católicas que militaram contra o nazismo, mas você não tem um documento do Papa dizendo, por exemplo, antissemitismo é crime, dizendo, por exemplo, racismo é crime, dizendo, por exemplo, que o totalitarismo hitlerista é anticristão. Então não havia esse tipo de documento. E não havia, mais ainda, documentos que auxiliassem os católicos a perceber, digamos assim, o perigo que era e que foi o nazismo. Então ela avalia, ela faz uma análise política da peça, ela faz uma análise contextual da peça, e eu queria indicar para todos que estão aqui, porque eu acho que é uma filósofa importantíssima. Ela faz basicamente uma leitura filosófica da peça, O Vigário, né? E ela coloca, inclusive, um paradoxo que é culpa pelo silêncio, né? Então, assim, a ideia de
de ser culpado, não é porque falou a favor, você também pode ser culpado porque silenciou. Então, eu acho o ensaio maravilhoso, eu gosto muito desse ensaio de Hannah Arendt, eu já usei em sala de aula e queria recomendar, né, às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, o que eu pensei da gente fazer agora, para fechar, meu amigo, era um pouco pensar essa realidade contemporânea, brasileira em particular, né? Esses elementos fascistas que estão dentro do cristianismo católico e protestante. Não é? Você começou citando a ditadura, eu concordo plenamente, eu acho que a ditadura militar brasileira, ela, de certa forma, ela alimentou esse o que foi antissemitismo na Alemanha, foi anticomunismo para nós aqui. Não é? Então, assim, a ideia do perigo comunista, a ameaça comunista, os comunistas vão tomar o país, os comunistas vão acabar com o casamento na igreja. Os comunistas, eu sou de uma época que falava que comunista comia criança, no sentido físico. Né? Que comunista... é que essa perseguição a comunistas também estava no bojo do nazifascismo, né? Sim, claro, claro. Foram presos, mortos, enviados a campos de concentração, né? Sim, muitos bolcheviques, é verdade. Fez parte do movimento nazista e fascista. Você estava falando sobre o antissemitismo, Romero, e me veio aqui a lembrança, porque por esses dias, né, começou a circular um documento que está sendo assinado por vários religiosos no Brasil, com um certo pedido de perdão por parte dos cristãos, no que diz respeito à forma como os cristãos, ao longo da história, têm tratado as pessoas LGBTs. Eu estou lembrando disso porque a gente lembra do Holocausto, desse Holocausto relacionado aos judeus, e se esquece de outros grupos que acabaram sofrendo também nas mãos do nazismo. E houve uma espécie de Holocausto gay. Primeiro, houve todo um movimento para tentar curar de forma forçada homossexuais na Alemanha. Depois, quando isso se revelou improdutivo, eles enviaram esses homossexuais para os campos de concentração. Eles usavam a braceleta com uma determinada cor característica, assim como outros grupos também que se recusaram a aderir. Mas, assim, essa perseguição a homossexuais pelo movimento nazista, por exemplo, eu estou trazendo isso juntamente com essa declaração de perdão por parte de líderes cristãos que vem sendo assinado aqui, porque nós estamos no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, e principalmente, claro. E principalmente esta semana, que acho que dia 28 ou 27, que é aniversário da revolta de Stonewall, né? Que inicia o movimento LGBT no mundo, e está havendo toda uma articulação para que cristãos, de um modo geral, assinem uma declaração reconhecendo certos erros no tocante a negar a participação dessas pessoas no contexto das igrejas, negar a comunhão, negar a participação na Eucaristia e outras participações no contexto, muitas vezes, das igrejas. Por quê? Porque, historicamente, a forma como cristãos leram e continuam ainda lendo os textos sagrados no tocante a pessoas LGBTs, contribuíram não somente para colocá-las fora da igreja, mas para que em diversos períodos da história, homossexuais fossem, por exemplo, condenados e levados à fogueira do mesmo jeito que os hereges. A Inquisição e outros movimentos queimaram homossexuais. Né? Tratavam e os grupos ainda tratam até hoje como um tipo de pecado contra a natureza. E esse mesmo tipo de discurso, assim como o antissemitismo, aflorou também no movimento nazifascista, nesse início aí do século XX, e é um tipo de discurso que ainda continua presente, muito atual ainda no contexto brasileiro. Porque muitas das reações dos religiosos no Brasil e o apoio ao atual governo está acontecendo exatamente pelo fato de dizer que o governo vai colocar freios
numa certa marcha de ortoga de direitos a grupos LGBTs, por exemplo. Perfeito, perfeito. Olha, eu queria dizer uma coisa, só que você sabe muito bem, nesse campo. Veja, onde sorrateiramente ideias fascistas entram para perseguir homossexuais. Eu não sei se você lembra, no que eles chamaram de escola sem partido e o que eles falam de ideologia de gênero. Veja, essa palavra ideologia de gênero, ela basicamente nasceu contra homossexuais. Então, a ideia de que existem muitos homossexuais, de que se aprende homossexualidade na escola, de que há uma promiscuidade. Então, há toda uma teoria da conspiração, porque eu percebi o seguinte: eles precisam criar esse pânico a partir de uma teoria da conspiração para criar bodes expiatórios. Para criar bode expiatório. E bode expiatório aqui não é o animal no sentido de render de Ra, mas é no sentido simbólico. O bode expiatório da vez no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o gay. Olha, eu li uma entrevista de um militante homossexual e escritor que eu admiro muito, li muito ele, conheci pessoalmente porque a gente trouxe ele para Aracaju, que é João Silvério Trevisan. João Silvério Trevisan, a semana passada deu uma entrevista dizendo uma coisa muito interessante, inclusive em letras garrafais, é a chamada da entrevista. Se você quiser conhecer o que é um homofóbico, apenas escute Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida. Então veja bem, há uma coisa, eu diria que e eu acho que é importante que as pessoas que estão nos escutando, e entre nós, eu e você, discutirmos isso, que eu acho que é muito importante, que é assim, as ideias fascistas, elas não estão em abstrato. Ela não é um conjunto de ideias que está numa nuvem que vai descer aqui, não. As ideias fascistas, elas se espalham como relação social. E dentre essas relações sociais, elas se espalham numa forma homofóbica que é absolutamente cruel. E veja bem, é contra homossexuais, é contra transexuais. Então você cria toda uma fobia contra eles, você cria todo um pânico contra eles, para que eles devam morrer, para que eles não frequentem vida pública, para que eles não tenham emprego, para que eles não entrem na igreja. Para que eles não entrem na igreja. Então, assim, você tem uma situação que eu diria, se nós pudéssemos dizer como essas ideias nazifascistas têm se espalhado no Brasil, é nesses comportamentos. É nesses comportamentos de voltar à ideia de cura gay, voltar à ideia de escola sem partido, voltar à ideia de que a esquerda só fala em ideologia de gênero, que ideologia de gênero é coisa de comunista, que ser gay é ideologia de gênero, que ser transexual é ideologia de gênero, que não ser casado assim na igreja, não ter filho assim é ideologia de gênero, que não ser aquilo que nós sabemos e que bem fala Judith Butler, essa heteronormatividade. Fora dessa heteronormatividade, você é ideologia de gênero. Então, assim, eu tenho medo, Alexandre, eu não tenho estudo sobre isso, eu tenho apenas lido, conversado com pessoas. Eu não tenho estudos em termos de pesquisa mais seguros sobre isso, mas eu tenho impressão que se espalhou. Eu tenho impressão que se espalhou. Esse governo Bolsonaro, ele conseguiu, em parte, criar essa cultura na sociedade brasileira de ódio aos homossexuais, de perseguição aos homossexuais. Inclusive, isso entrou nas igrejas, católico e protestante, isso entrou nas igrejas, essa coisa de perseguir homossexuais e tal. Então, assim, eu concordo plenamente com você, eu não consigo ver estas ideias nazifascistas que não sejam concretizadas em relações sociais hoje, senão eu não entendo. Vira apenas uma teoria. Foi importante a gente falar do passado, falar como se formou, citar os nomes, a participação das igrejas, a reação das igrejas, mas eu acho que quando a gente está discutindo hoje, é entender hoje, né? E eu acho que você começou muito bem, eu concordo plenamente com você, eu tenho me preocupado muito com isso, até porque eu tenho colegas que são homossexuais, colegas transexuais, e que quando eu converso com eles, assim, há um medo maior, não é, em relação ao que está acontecendo hoje, né? Porque sabe aquela ideia que isso me deixou muito triste e confesso que me deixou com medo também, que foi aquela ideia de que o discurso de Bolsonaro e esses bolsonaristas empoderam essas práticas, como se as pessoas se sentissem agora assim empoderadas, já que o presidente pode, já que não há
justiça contra mim, então assim, eu vou para cima deles, entendeu? Eu vou bater neles, eu vou massacrá-los, eu vou matá-los, né? E isso vai ser, digamos assim, como se fosse uma coisa bonita, como se eu estivesse fazendo um bem para a sociedade e tal. Olha, Alexandre, eu tenho muito medo disso. Isso para mim é fascismo. Eu tenho muito medo disso, porque isso vai para os mercados, para os ônibus, para as escolas, para as praças, para as praias. Isso vai começar a aparecer nas redes sociais, nas redes sociais, e de repente você encurrala um agrupamento, não é, para uma situação de gueto em que eles viram alvo, entendeu? Eles viram alvo. E não é à toa que os negros são alvo nas periferias. Né? Veja, toda semana é um assassinato de um jovem negro, de uma jovem negra. Né? Toda semana eu vejo violência contra homossexual, contra transexual. Então, assim, chega um momento em que isso fica quase que como se fosse assim, numa praça tem um banco, toda semana matar um homossexual, matar um negro, é uma coisa que faz parte da realidade brasileira. Tipo assim, matar um negro ou um gay é como ter feijoada nesse país. Essa naturalização, para mim, é fascista. É isso que eu tenho medo. Porque essa naturalização é fascista. E, ao mesmo tempo, assim, ó, como diziam na época do nazismo. Tudo bem, você não é gay, você não é negro, mas depois vai sobrar para você, porque você é comunista. Depois vai sobrar para você, porque você... Então, assim, em algum momento vai sobrar para mim. Isso eu não tenho dúvida, entende? Porque a escalada deles não é só contra, inicialmente é contra negros e gays, porque de fato é um ódio racial mesmo, é um ódio de gênero mesmo, é um ódio em termos de sexualidade. Mas eles vão ampliar para isso, né? Porque para eles isso é coisa de comunista. Então, assim, qualquer um que reaja a eles seria comunista. Isso é assustador. E eu termino dizendo o seguinte, passando a bola para você, isso é mais assustador quando vem com um discurso religioso, quando vem com uma embalagem teológica, aí é cruel. Aí é cruel, aí eu não me esqueço de uma frase contextual, né? Não é literal, mas é contextual, é de Rubem Alves. Rubem Alves, ele, o teólogo, que você conhece tão bem, eu conheço, eu adorava Rubem Alves. Rubem Alves dizia, quando alguém diz que é em nome de Deus, eu vou dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Porque uma coisa é quando argumenta contra o Estado, democracia e tal. Quando alguém diz que é em nome de Deus, é vontade de Deus, quem é que vai contra a vontade de Deus? Então, assim, é uma coisa muito cruel. Quando alguém diz que é vontade de Deus, você imagina, num país cristão como o nosso, católico e protestante, né, quando esse discurso se torna nome de Deus, significa dizer, eu estou legitimado. Porque eu, inclusive, estarei fazendo um ato cristão, não é? Perseguir o homossexual, matar um negro, etc. Isso é muito grave. Eu tenho muito medo quando esse discurso nos encurrala, entendeu? Por isso que é tão importante uma reflexão teológica séria num momento como esse. Mas é isso, meu amigo. E você? Como é que você pensa isso? Eu desde o início, né, quando esse processo começou, eu sempre tive um comportamento mais de cautela, né? Assim, sempre tenho receio na hora de rotular grupos, de rotular pessoas. Porque às vezes é muito fácil, por exemplo, você rotular alguém de fascista, né? Porque de um modo geral, chamar alguém de fascista se tornou uma forma comum de desacreditar o seu opositor num debate político, por exemplo. É um argumento ad hominem, né? É uma forma de atacar o debatedor para não ter que discutir as suas ideias. Então, no início, eu dava aquele benefício da dúvida, por exemplo, ao governo, esse movimento, quando ele começou a se formar. Eu digo, não, deve ser um grupo um tanto com ideias conservadoras, com algumas coisas meio desajeitadas, mas por enquanto eu vou tomar cuidado de rotular como fascista. Mas com o passar do tempo, a gente começa a ver alguns sinais muito claros de identificação, e eu vou citar alguns deles. Né? Um deles tem a ver com esse papel central do Estado, que é um elemento fascista muito forte. Porque é um governo que se diz adepto de ideias liberais, dentro do campo da economia, dentro do campo dos costumes. Só que quando o governo ele quer, a partir do Estado, usando o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, e usando outras forças de Estado
ele tenta impor um pensamento à população, impor valores à população. Esse tipo de processo é um processo de doutrinação e tem uma natureza, um elemento fortemente fascista. Então, se é um grupo que se diz que está defendendo liberdade, no entanto, chega ao poder com intenções, né, com intenções muito claras de implementar certas mudanças no próprio sistema jurídico, relacionado ao campo educacional, ao campo do meio ambiente, a desconstruir um monte de coisas que estão presentes, por exemplo, na sociedade, usando o Estado para isso. Aí depois, domingo após domingo, aqueles manifestantes que vão para a esplanada dos ministérios, com faixas, pedindo o quê? Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Né? Interpretando erroneamente a Constituição, dentro do entendimento de que as Forças Armadas fossem uma espécie de poder moderador. Exatamente. Espalhando isso através de internet, através de vídeos, fazendo toda uma articulação antes do movimento. Esses grupos estão indo para frente de quartéis orientados com a ideia de que se eles entendem que eles, enquanto povo, né, indo para a porta dos quartéis, pedir a intervenção militar, vai dar o direito do exército intervir, só que pedindo intervenção no judiciário, representado ali pelo STF, pedindo para que o legislativo, né, representado pelo Senado e pela Câmara, que todos sejam destituídos das suas funções e sejam julgados sumariamente em tribunais militares. Porque é isso que eles estão pedindo. Que Exatamente. Todos os senadores, todos os deputados, todos os ministros do STF, né, e outros representantes de instituições republicanas sejam sumariamente julgados num tribunal militar e o único que fique blindado desse processo é o presidente Bolsonaro. Isso é ditadura. E com fortes elementos de totalitarismo. O Mussolini, né, eu tenho lido nos últimos tempos Fascismo, a Doutrina, que é um texto do Mussolini, e eu tenho feito uma leitura, anotando as margens do texto, porque eu estou com um plano de escrever um artigo sobre elementos religiosos no pensamento fascista. Mas tem um ponto aqui que ele diz assim, ele diz, olha, ele diz claramente, o fascismo é totalitário. O fascismo é totalitário. Ele não permite espaço para individualidade. Ele não permite espaço. O único caminho que existe para o indivíduo é aceitar a vontade de poucos e, mais ainda, a vontade de um, se for possível. É um governo onde um pequeno grupo começa a impor seu pensamento às massas. E, no ideal, não é um pequeno grupo, é um único indivíduo que funcionaria como uma espécie de profeta visionário, né, que tem a visão do que é realmente o mundo ideal ou o mundo melhor, e esse indivíduo vai guiar toda uma nação a partir do Estado. Então, toda individualidade desaparece numa unidade de Estado. Né? O Estado toma conta de tudo. E essas pessoas que não estão percebendo que essas coisas começam silenciosamente. Aí, além desse elemento forte do Estado, eles tomam um outro também que é de inspiração claramente fascista, que é apelar para certas tradições. Né? Por exemplo, há um ataque que é feito a determinados grupos dizendo que eles estão destruindo os valores da nossa nação enquanto brasileiro, destruindo a família, destruindo a moralidade. Então, em nome de se preservar certas tradições e certos valores, que é aí principalmente onde muitos religiosos são seduzidos.
quando o governo começa a se apresentar como defensor, né, como defensor desses valores, e aliado a isso um forte discurso nacionalista, uma propaganda nacionalista e um discurso nacionalista, outro elemento fascista. Né? Usar a ideia do amor à pátria, do amor à nação, e de que a preservação de determinados elementos, de determinados valores, é o que representa ser brasileiro, representa ser patriota, representa ser nacionalista. Então, esses sentimentos, né, todos esses sentimentos têm sido cooptados, e esses elementos são coisas muito perigosas. E hoje em dia, hoje está tão claro que fora uma minoria dentro, de uma resistência dentro das igrejas evangélicas com as quais eu mantenho contato, a grande maioria, e isso envolve pessoas da família, pessoas que outrora, eu tenho pessoas que foram amigos outrora e que deixaram de falar, né, cortaram totalmente relações, porque passaram a fazer uma propaganda quase que diária, Às vezes outras pessoas mandam certos videozinhos, interpretando claramente o Bolsonaro como uma figura messiânica, do mesmo jeito que fizeram na Alemanha nazista. O Hitler foi visto como uma figura messiânica. Essa semana encontro uma convocação de algumas igrejas pedindo que as pessoas se reúnam para orar pelo presidente, porque o presidente está lutando contra uma legião de demônios. Nossa Eles Senhora. estão interpretando a realidade política em termos de uma luta, né, entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, em termos de céu e inferno, salvação e perdição. Né? Então eles estão tomando esses símbolos religiosos todos e trazendo para o campo político. E é isso que está alimentando esse fanatismo todo, que faz os religiosos só enxergarem no governo o que é conveniente enxergar. Quando eles não conseguem enxergar essa atitude, por exemplo, de falta de empatia, de preocupação com os seres humanos que está acontecendo. Você tem hoje 52 mil, né? 52 mil mortos por Covid. Deixa eu adicionar o Romero novamente aqui a transmissão, acho que acabou sendo desconectado. Você tem 52 mil pessoas que morreram aí por coronavírus, e o presidente continua numa atitude negacionista, né, uma postura negacionista. Nós não presenciamos, por exemplo, um papel de liderança do governo federal nessa crise de saúde, e que também é uma crise econômica relacionada à pandemia, né, que deveria assumir a liderança e coordenar ações, tanto para cuidar da saúde da população, como também para socorrer aqueles que serão os mais afetados pela crise econômica, que são os pobres. Que estão dentro das comunidades e que são os que estão perdendo emprego, porque são as pequenas empresas, os pequenos comerciantes que estão fechando as portas das suas empresas, dos seus comércios e demitindo os seus trabalhadores e os pobres que estão perdendo seus empregos e que numa hora como essa não tem como reagir, não tem como resistir, cabe ao Estado fazer alguma coisa. E você não vê... esses religiosos não conseguem ver esse tipo de postura por parte do presidente, tanto de não fazer nada, e além de não fazer nada, criar uma crise política quase que diária. Basta que ele tenha acesso a um microfone de imprensa, que ele cria uma crise internacional. Essa semana, vários investidores se posicionaram contra investir no Brasil exatamente por causa das posturas do governo no tocante à pandemia e no tocante às questões ambientais no Brasil. Essa política que diz respeito ao meio ambiente no Brasil, a fala do ministro do meio ambiente
deixar a boiada passar no tocante a aproveitar a distração das pessoas com a pandemia e fazer alterações em todo o ordenamento jurídico que protege as nossas florestas e todo o contexto ambiental brasileiro. E isso tem trazido reações para o mundo. Aí diz assim, se um governo que se diz tão adepto de uma política econômica liberal, né, e esses que estão apoiando, que apoiam por causa disso, não estão percebendo que o país está mergulhando numa crise econômica, não é só simplesmente da pandemia. Não é só simplesmente da pandemia. Tem a ver com a falta de liderança, do governo, e que é cercado por um grupo, né, de gente com mentalidade olavista, que não consegue fazer mais nada do que repetir certos jargões cotidianamente e não sabe se colocar para pensar em resolver os problemas que estão aí no cotidiano. E parece que até o homem comum, até o cidadão comum consegue perceber, consegue identificar, e eles que se colocam como pessoas de Estado não conseguem perceber e ficam provocando discussões de cunho ideológico a partir do Estado, né? Usando o Estado como instrumento para isso, gerando uma crise política diária e fortalecendo ainda mais a crise econômica que já está apresentando os seus sinais. Então, isso dentre outras coisas, né? Sem falar dos problemas relacionados ao campo de direitos humanos, é como o Silvério Trevisan disse, quer conhecer um homofóbico, escuta o Bolsonaro falando. Um homofóbico, um sexista, adepto também de ideias racistas, pelo negacionismo de que racismo exista. Ou seja, enquanto o mundo todo está protestando, dizendo que vidas negras importam, eles estão propagando nas redes sociais como uma forma de diminuir o protesto, todas as vidas importam. Se fosse verdade que todas as vidas importam, em termos práticos, de fato, todas as vidas importam. Mas na prática, algumas vidas não estão importando. A vida de negros, a vida de pessoas LGBTs não estão importando, a vida de mulheres que estão sendo espancadas de casa, estão sendo assassinadas cotidianamente. Então, quando se fala em feminicídio, por exemplo, essa turma reage. Se fala em homofobismo, essa turma reage. No sexismo que é propagado dentro das igrejas, sexismo que é pregado e fundamentado em textos sagrados dentro das igrejas, numa época como essa nossa. Né? E quando se tenta tornar a discussão mais aberta, é uma dificuldade, é um problema. Mas é isso. Né? Isso só para citar algumas coisas. Né? Olha, Alexandre, você falando aqui, eu escutando, é como se você estivesse me descrevendo. Então, significa dizer, isso eu vejo cotidianamente em grupos católicos, em associações católicas, eu vejo isso nas redes sociais. Olha, você disse uma coisa que eu nem queria tornar público, porque sabe aquela coisa que eu não quero mexer? Mas você disse, eu concordo com você. Eu perdi também pessoas que frequentaram minha casa. Poucas pessoas frequentam minha casa. Eu não sou muito de abrir minha casa para pessoas, mas assim, para você ter uma ideia, colegas frequentaram minha casa. Assim, deixaram de falar comigo, eu virei comunista, como se fosse uma novidade. Né? Eu virei defensor de ideologia de gênero, eu virei esse tipo de coisa. Então, para você ter uma ideia, eu fui atacado em redes sociais e tal. Então, assim, eu não queria entrar para não ser uma coisa meio adiante, ficar no meu caso. Mas eu acho que você tocou nisso, porque isso, para mim, é onde mais me preocupa. Eu estou citando esse fato meu, e você citou o seu, porque é nesse cotidiano que a gente percebe o quanto a coisa é grave. E muita gente não está percebendo a gravidade disso, né? Por isso que eu vejo esses elementos, como esse fascismo que está sendo disseminado, e eu acho muito grave. Eu concordo com você, eu acho que o que você está dizendo, que está acontecendo nas igrejas protestantes, está acontecendo na igreja católica também. Inclusive, assim, com padres, com página em rede social, com cursos, com fotografias, com esses memes horrorosos, esses memes fascistas horrorosos e tal. Então, assim, eu acho que é um quadro perigoso, é um quadro tenebroso para o cristianismo brasileiro. Eu tento dizer isso, é um quadro tenebroso para o cristianismo brasileiro,
Porque o cristianismo brasileiro, seja ele católico, protestante ou espírita, ele está meio que fascinado por isso, né? Essa coisa anticomunista, antipetista, contra cota, essa coisa contra o movimento negro, contra a pauta LGBT, tudo é ideologia de gênero, tudo é comunista, tudo é para comunismo e tal. Então, assim, isso é muito perigoso, eu acho isso muito perigoso, né? Acho que isso tá, tudo que você disse, que está acontecendo nas igrejas protestantes, pode ter certeza, está acontecendo nas igrejas católicas também. Não é? Inclusive, no caso do catolicismo, tem um agravante, que é essa posição contra o Papa Francisco. Pra você ter uma ideia, você encontra ateus que defendem o Papa e você encontra católicos que estão criticando o Papa. Organizações dentro da igreja que estão montando sua ideologia contra o Papa Francisco. Enquanto eu vejo pessoas fora do catolicismo que vê no Papa uma postura moderna, séria, uma figura compassiva, ou como disse muito bem o ateu Mino Carta, o grande estadista hoje da Europa chama-se o Papa Francisco, e Mino Carta disse: sou ateu, não sou católico, mas eu reconheço que hoje uma figura que cumpre o papel de estadista na Europa é o Papa Francisco. Então, eu vejo uma coisa que você, eu acho que nesse sentido, eu nem percebi, essa live já fechou de novo, não foi assim? Eu acho que a gente, assim, foi caminhando e eu acho que foi importante. Então, nesse sentido, era o que eu tinha para dizer, eu agradeço demais. Eu acho que é muito bom esse diálogo nosso. Algumas pessoas têm mandado também mensagem agradecendo e tal, né? E quarta-feira é de volta. Da minha parte é isso. Não sei se você tem mais coisa a dizer. Não, é isso mesmo. É só dizer assim, que para quem de repente não acompanhou desde o início, a primeira parte da conversa, da live, ela já está disponível no meu Instagram, né, essa parte chama IGTV, e essa segunda parte, assim que encerrar, eu também deixo lá disponível, para quem quiser depois assistir com calma, ou pegou já com a live andando. E como você disse, na próxima quarta a gente volta com outro tema, com uma outra questão, e da minha parte também eu encerro por aqui. Muito bom. Valeu, meu amigo. Boa noite a todos e todas. Abraço, valeu. Abraço.